Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confia nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidades os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis naquilo do que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, e 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as tuas obras. Amém? Vamos orar? Senhor Deus enaltecido Pai, que o vosso nome, Senhor Deus, seja sempre reverenciado pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor Deus, e que pelo teu Santo Espírito, Senhor, ministre, Senhor Deus amado, a tua verdade sobre o nosso coração. Eu peço que Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa falar, Senhor Deus amado, a este povo que aqui se encontra, que veio de direção à tua casa, e que, Senhor Deus amado, eu creio que, Senhor Deus, veio buscar algo do Senhor. Que o Senhor possa derramar a tua verdade, Senhor Deus amado, sobre as nossas vidas, revelando aquilo que o Senhor Deus amado necessitamos de ouvir, aquilo que, Senhor, precisamos para edificar a nossa vida, Senhor Deus amado, diante do Senhor, diante do teu altar. Que assim o seja, para a glória do vosso nome, que o vosso nome seja enaltecido no nosso meio, engrandecido e glorificado, e assim seja para a glória do nome do Senhor. Amém? Se assente, irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta. Esse salmo, um salmo davídico, um salmo que você vê pelo teor da sua escrita, que ele foi escrito quando Davi estava numa perspectiva de ataque. Davi, ele vai escrever o salmo de número 62, no momento que ele está sendo, de certa forma, atacado ou perseguido. O que, irmãos, eu quero declarar como tema dessa mensagem é a exortação à confiança. E ele vai dizer ao povo que possam viver segundo também ele vivia. E o que, irmãos, eu quero destacar nesses salmos, que eu quero fazer três divisões nesses salmos. Uma será sobre a vida do salmista, que está do verso 1 ao verso de número 7. Depois eu vou falar sobre os conselhos aos demais, ou conselho ao povo, que Davi, ele menciona do verso de número 8 ao verso de número 10, e do verso de número 11 e 12, falando sobre, irmãos, o início e o findar de todas as coisas, sobre tudo está contido em Deus, e a glória ser devida sempre ao nome do Senhor. Antes mesmo de iniciar, irmãos, essa mensagem, eu quero ser bem sincero aos irmãos, que nós, no decorrer desse mês que passou do dia 31, para ser mais específico, nós comemoramos 502 anos da Reforma Protestante. E eu, irmãos, queria falar nesse domingo, falando sobre algumas pilares da Reforma Protestante. Esses irmãos conhecem, são 5 pilares
que fala sobre a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente por Cristo e somente dai glória a Deus. Esses são 5 pilares da Reforma Protestante. E, irmãos, o que eu vejo no tempo presente, porque eu tenho que contextualizar toda a mensagem e aplicá-la ao nosso coração, que algumas dos pilares da reforma, a qual muitos reformadores batalharam para que a gente pudesse estar nessa noite aqui cultuando ao Senhor, muitos dos pilares, alguns estão sendo mais atacados do que outros, mas eu creio que existe uma sutileza em um dos pilares, que é o último pilar que eu mencionei, que a Deus somente a glória. E eu digo isso porque, irmãos, a igreja evangélica ela tem sido tomada por um pragmatismo e por um evangelho cheio de mistura. O evangelho que não é essencial, o evangelho que não é puro, e um evangelho, irmãos, que na sua essência, quando irmãos, é derribado outro pilar da reforma, que é somente pelas Escrituras, quando não é pregado a genuína palavra de Deus, de uma maneira sutil, posso assim dizer, tem sido atacado a glória de Deus. A glória do Senhor, irmãos, ela tem sido de uma maneira muito, até imperceptível, tem se diminuído a pessoa de Deus a um ponto de Deus se transformar em apenas um serviçal humano. Nós, quando olhamos, irmãos, para o contexto da igreja evangélica atual, nós vemos que o Senhor ele tem sido reduzido à vontade humana, que Deus ele tem sido colocado em segundo plano na natureza e na vida humana, que o Senhor ele tem servido apenas para satisfazer o ego, a emoção e aquilo que é vontade do homem. E eu estou dizendo isso, irmãos, não é fora da igreja, não estou falando isso fora dos limiares da igreja cristã evangélica, eu estou falando de pessoas que pregam no nosso meio, estou falando de pessoas que têm as suas teologias baseadas e centralizadas no homem. Estou falando de pessoas, irmãos, que baseiam a sua pregação para que possa massagear o ego humano, irmãos, trazer um conforto, uma autoajuda, uma palavra, irmãos, de consolo, mas não se baseia nas Escrituras bíblicas. Você por muitas vezes pode ver alguns nós pastores pregando nesse altar e ouvir as mensagens e até mesmo pensar no seu íntimo que toda a mensagem que pregamos é uma mensagem dura e pesada de se ouvir. Quando falamos de pecado, de arrependimento, quando falamos de inferno, quando falamos da volta de Cristo, e irmãos, o que na verdade falta ao povo de Deus é ter consolação nessas coisas. Porque quando nós falamos da vinda de Cristo, quando falamos do arrependimento, quando falamos do pecado original, quando falamos de alguns atos que nós devemos tomar, isso é para que nós nos apeguemos a Deus, porque Deus é a fonte e o princípio de todas as coisas. O salmista, irmãos, quando nós entramos na sua própria vida, quando ele menciona o salmo Davi nos seus salmos de número 62, ele vai dizer por 4 vezes nas suas variantes, somente e só, nos versos 1, 2, 5 e 6, que são na verdade versos semelhantes, apenas algumas coisas que nós vamos ler durante a mensagem que diferem desses versos, mas no verso de número 1, o salmo ele se inicia da seguinte forma: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. No verso de número 2 ele diz: só Ele é minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Ele faz a menção do verso de número 1 novamente, no verso de número 5, dizendo novamente: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. E no verso de número 6, repetindo o verso de número 2, ele diz: só Ele é a minha rocha,
e a minha salvação e o meu alto refúgio. E o que eu quero mencionar, irmãos, com isso que o salmista Davi diz, não é que Deus é mais um, não é que Deus seja a primícia, não é que Deus seja o primeiro, mas o que o salmista está dizendo com essas palavras da sua variante, é que Deus é o único. Irmãos, o salmista não está colocando, irmãos, escolha, ele não está dizendo que existe outro, ele não está falando que existe outro caminho, ele não está dizendo que existe outra possibilidade. Quando o salmista diz somente em Deus, ele está dando exclusividade ao nosso Deus. Quando o salmista diz somente Ele é a minha rocha, é porque somente Deus é quem, irmãos, pode firmar os nossos pés e não nos fazer vacilar na caminhada. Eu não estou, irmãos, querendo englobar com tudo isso, que quando nós nos desapegamos de Deus, e colocamos Deus até mesmo em segundo plano, ou até mesmo o Senhor é mais um para podermos seguir, ou mais uma ordem de vida, ou algum, irmãos, tipo de caminho que nós escolhemos de segundo plano, ou primeiro a Deus, ou seguimos outras coisas. Juntamente com isso, eu quero dizer que, irmãos, o salmista, quando ele fala em Deus, ele coloca Deus como exclusivo na sua vida. E o interessante é que quando ele repete por 2 vezes, e ele está falando de uma perseguição que ele sofre, ele está falando de um momento difícil que ele está passando, ele está falando sobre homens o perseguindo, ele está falando sobre homens tentando derribar, tentando destruir, tentando fazer cair, tentando fazer pender para ser derribado, e ele está colocando a sua confiança em Deus. Eu digo isso, irmãos, numa igreja cristã evangélica, aonde parece inevitável e até mesmo, irmãos, ser redundante falar que nós somos confiantes em Deus. Quando falamos de cristianismo, falamos de igreja, falamos, irmãos, da congregação, falamos da presbiteriana renovada, falamos de um povo que congrega, seria até mesmo, irmãos, falar ao vento, dizer que nós confiamos em Deus. Isso é logicamente que nós confiamos em Deus, pastor, logicamente que nós acreditamos no Senhor, logicamente que depositamos a nossa fé em Deus e confiamos que o Senhor é o nosso braço forte. Irmãos, eu creio que não é tão lógico assim. Porque a nossa confiança, muitas das vezes, ela é uma confiança desacreditada. É uma redundância, é meio que ilógico dizer isso, mas nós confiamos com os lábios, mas desacreditamos com as nossas atitudes diariamente. Confiamos, irmãos, quando estamos próximos de alguém que é da fé, mas desacreditamos os momentos que as dificuldades venham combater, irmãos, a nossa vida. O que o salmista diz? Somente em Deus. Então, vamos mencionando novamente, quando o salmista ele traz essa palavra somente, e só ele está dizendo que Deus é exclusivo, e somente a Deus pode ser atribuído tudo quanto ele descreverá no decorrer do Salmo. Irmãos, o que somente Deus, nós podemos ver que o salmista ele vive, somente Deus, verso de número 1 e verso de número 5, que é semelhante. A minha alma espera silenciosa. Quando o salmista ele fala que só Deus, exclusivamente Deus, somente Ele pode trazer descanso à nossa alma, ao ponto que Davi ele estava passando por perseguição, sendo afrontado, sendo perseguido, só que a sua alma está acalmada em Deus. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, a minha alma se
acalma. A minha alma espera no Deus, porque isso, irmãos, é você confiar no Senhor. Será que nós confiamos em Deus quando por muitas vezes passamos por momentos que nos traz desespero na nossa caminhada cristã, nos traz, irmãos, momentos a qual nos desesperamos, mas o salmista ele diz: confio em Deus, somente em Deus, porque Ele acalma a minha alma. Porque, irmãos, podemos confiar em Deus? É descrito no verso de número 2 e o verso de número 6. Porque só Ele é a minha rocha. E, irmãos, é repleto dos salmos, existem muitos salmos que falam sobre rochedo, sobre rocha, sobre alto refúgio, sobre, irmãos, o Senhor ser comparado com uma figura de montanhosa, uma figura de rochedo, porque isso é uma figura de segurança. É uma figura que traz, irmãos, e determina que Deus, Ele é um porto seguro, sim, como é também descrito mais adiante no mesmo versículo. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. A alma, irmãos, do salmista está descansada. O salmista, ele se encontra, irmãos, com a sua alma tranquila. A sua alma espera silenciosa pela salvação de Deus, para que Deus ele execute a sua justiça. E por que a alma do salmista está assim dessa maneira? Porque o Senhor é um alto refúgio para o salmista. Porque o Senhor, quando comparado numa figura de uma rocha, Ele, irmãos, é uma segurança para o cristão, é uma segurança para a vida do homem e da mulher de Deus. O Senhor é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, a quem me refugio, aonde eu me escondo, aonde eu encontro descanso. E eu estou dizendo por momentos de dificuldade. No verso de número 1, o salmista diz, no final do verso: dele vem a minha salvação. E lá no verso de número 5, que é uma similar do verso, uma repetição do verso de número 1, ele diz assim: porque dele vem a minha esperança. Duas, irmãos, ações de Deus sobre a vida do salmista. Que somente Deus, Ele pode trazer salvação nos momentos mais difíceis da vida humana. E nesses momentos que o salmista, ele passava, o que, irmãos, ele é declarado no verso de número 5, que Deus é em quem ele espera, irmãos, para que possa se concretizar essa salvação. Os versos são semelhantes, somente sendo diferentes no final dos versos, que diz: dele é a minha salvação e porque dele vem a minha esperança. Assim também, irmãos, no versos 2 e 6, o salmista, quando ele diz: só Ele é minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Não sei se a sua Bíblia está dizendo dessa mesma forma. E no verso de número 6, ele diz: só Ele é minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. E lá no final do verso ele diz: não serei jamais abalado. O salmista primeiro ele diz no verso 2 que ele não seria muito abalado. E no verso de número 6 ele diz que jamais ele seria abalado. Entre os versos 2 e 5, onde se compreende os versos 3 e 4, nós podemos ver o que acontece com a vida do salmista, que pode ser semelhante ao que nós possamos ter passado nos momentos presentes. E o salmista diz: até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribares, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo de sua dignidade,
Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. O que é a situação do salmista para que a gente possa compreender? O salmista ele está declarando que ele está vivendo uma perseguição. Homens estão tentando derribar a sua vida, destruí-la, fazer cair, como é que mencionado nas figuras do muro, de uma parede que é pendida ou do muro que está prestes a cair. Esses são os ataques que são enfrentados por Davi no momento que ele declara esses salmos. Só pensam em derribá-lo de sua dignidade, ou seja, ele está falando que ele é um homem que é digno, é um homem que ele está andando nos caminhos de Deus, um homem que ele anda nos caminhos do Senhor, mas que esses que se levantam contra ele tentam maldizê-lo pelas costas. E irmãos, interessante que Davi no verso de número 4 ele diz: na sua boca bendizem, porém no seu interior maldizem. Eu estou falando de pessoas que são próximas ao salmista, que, irmãos, declaram ao salmista que ele é um homem de Deus, que falam que ele é uma boa pessoa, que declaram sobre Davi que ele é um bom comandante, que ele é um bom rei, que ele é um bom combatente, que ele é um homem que reina o seu povo de forma devida, mas por dentro essas pessoas estão interiormente maldizendo a vida do próprio rei Davi. Quem sabe você pode estar passando, irmãos, por algo semelhante. Quem sabe você, por inúmeras vezes, está passando por, irmãos, alguns acontecimentos na sua vida, aonde você busca fazer as coisas da forma correta, ser um servo de Deus, aonde você se encontra. Existem pessoas que até declaram que você é servo de Deus aonde você está, pessoas que ainda, irmãos, vêm até você e falam assim: você verdadeiro é um homem de Deus, mas por trás ou interiormente estão maldizendo a sua vida. Essa situação do salmista. E, irmãos, o que é interessante, irmãos, no decorrer da vida do salmista que ele menciona, que ele, irmãos, sabendo de toda essa circunstância a qual estão empreendendo contra a sua vida, mesmo assim, irmãos, ele se volta, e é um interessante isso que eu mencionei, ele por 2 vezes, ele repete o verso de número 1, e o verso de número 2, ao verso de número 5 e verso de número 6, para dizer que em meio às dificuldades aonde ele está passando, o superior a toda essa, irmãos, isso que ele está enfrentando, é saber que Deus é o seu refúgio, a sua rocha e a sua salvação. Eu mencionei das diferenças do verso 1 ao verso de número 5, a qual ele diz sobre salvação e esperança, e falei sobre os versos 2 e o verso 6, que ele diz no verso 2 que não será muito abalado, porque Davi, ele não está dizendo que não, irmãos, existirá perseguição, ou de alguma forma não tentarão, irmãos, destruir a sua vida, e nós como cristãos, irmãos, não existiremos num mar de rosa, e não navegaremos sempre em águas tranquilas, em todo o decorrer da nossa trajetória cristã. Davi ele está dizendo: não seremos muito abalados, porque existirão circunstâncias na nossa vida, a qual, irmãos, até certo momento, poderá trazer algum desconforto na nossa caminhada cristã. Mas, irmãos, quando ele se volta a repetir o verso, ele diz, irmãos, de tudo isso, que por mais que exista dificuldades, por mais que exista, irmãos, intempéries, por mais que se possam levantar contra os homens de Deus, por mais que possam se levantar contra a tua vida, o que se concretiza, irmãos, e o que se conclui do verso de número 6, é que jamais
De maneira nenhuma, de forma alguma. Quando Deus, Ele silencia nossa alma, quando Deus acalma o nosso coração, quando Deus, Ele é fortaleza, irmãos, na nossa caminhada, quando Deus é rochedo para que possamos depositar os nossos pés, muitas das vezes cansados pela caminhada, ou pelas dificuldades que enfrentamos, de maneira nenhuma, jamais seremos abalados. O que Davi está querendo dizer é que as dificuldades virão, os momentos ruins virão, mas que Deus, Ele é quem nos coloca em um alto refúgio. Verso 7: de Deus depende a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Ele está parafraseando os versos de número 2 e verso de número 3, novamente dizendo sobre as mesmas qualidades e qualificações que o fazem ter uma alma descansada em Deus. É crer que Deus é a nossa salvação, é crer que Deus é a nossa rocha inabalável e crer que Deus é o nosso refúgio. Então Davi, irmãos, ele expressa a sua vida, fala dos momentos de perseguições, e no verso de número 6, que é a segunda parte do texto, ele dá um conselho a todo o povo dizendo: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Davi, ele estava anteriormente falando da sua vida, estava falando da sua situação, estava falando das perseguições que enfrentava, das dificuldades que ele estava passando, da afronta que ele vinha, irmãos, tendo sobre a sua vida. Só que ele declara sobre essas dificuldades que ele passa, que ele tem um Deus que o acalma a alma. Ele diz que esse Deus, ele é fortaleza. E, irmãos, na decorrer, ele fala assim, da seguinte forma: então eu deixo um conselho para vocês, ó povo, se eu posso trazer em outras palavras: confie nele, em todo tempo, porque derramai o vosso coração, porque o Deus é o nosso refúgio. O que Davi, irmãos, está falando, não é um pregador que prega para poder, irmãos, subir um púlpito, estar ao púlpito pregando, e falando de algo que ele não viveu. O que Davi, irmãos, está trazendo ao povo, não é subir no púlpito para poder falar, estar diante do povo, e falar algo que ele nunca experimentou. Davi, ele não está falando para o povo fazer algo que ele não fazia, como aquela famosa frase que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Davi, ele não está falando para o povo ter atitudes de vida, ou possa seguir, irmãos, uma vida, contextualizando uma vida cristã nos dias de hoje, de algo que ele não enfrentou, ou de que ele não viveu, ou falando de perseguições que ele não passou. Anteriormente ele fala da sua vida para posteriormente dizer: eu vivo isso. A minha vida está sendo perseguida e tentando ser destruída, derribada, mas há um conselho que eu quero dar a todo o povo. E se podemos trazer isso para a igreja, há um conselho que a palavra do Senhor, ela pode nos trazer ao nosso coração: confia em Deus. E, irmãos, a confiança em Deus
como o salmista diz, não é nos momentos quando tudo vai bem, como nós mencionamos aqui, pela própria vida do salmista, não é quando, irmãos, está farto os celeiros, quando a panela está cheia, quando os lagares estão transbordando, quando, irmãos, a seara é boa. Mas o que o salmista diz, Davi menciona no verso de número 8, confia, ó povo, em algum momento específico. Confia quando as coisas estão bem. Confia quando o celeiro está farto. O que seria de Davi, irmãos, confiando somente em Deus, quando a coroa estivesse sobre a sua cabeça? O que seria de Davi, irmãos, confiando somente em Deus, quando se deleitava, irmãos, daquilo que Deus lhe proporcionou pelo reino a qual o Senhor lhe entregou? Será que Davi não confiou em Deus dentro da caverna? Ou até mesmo perseguido por Saul? Será que a confiança em Davi, até mesmo nos momentos a qual ele pecou contra Deus? Porque o que o salmista menciona no verso de número 8, confia nele, ó povo, em todo o tempo. Quando Davi, irmãos, ele menciona todo o tempo, ele não está falando especificamente sobre um momento da sua vida. Ele não está falando quando, irmãos, Deus fez algo sobre a tua história. Ele não está também dizendo, irmãos, que não pode ser no momento de bonança e de alegria que você pode deixar de confiar em Deus. Derramai o vosso coração perante Ele. Deus é o nosso refúgio. O que o salmista, irmãos, ele vai dar de conselho aqui, ele diz, eu vivi, eu passei por isso, eu enfrentei perseguição, eu fui afrontado, eu fui perseguido, tentaram me matar, mas em todo tempo a minha alma descansava confiante em Deus. E se posso dar um conselho a todos vós, é que possam seguir uma vida semelhante, aonde a vossa confiança esteja no vosso Deus, que é um alto refúgio para a vossa alma. Irmãos, o que nós podemos ainda destacar do que Davi, ele menciona no verso de número 9, somente vaidade são os homens plebeus, ou os homens mais simples, ele está falando sobre classe social, e falsidades de fina estirpe, se eles dois, tanto os ricos como os pobres, foram colocados numa balança, e do outro lado a vaidade, irmãos, se os irmãos conseguem visualizar a balança, que você coloca, aquela balança que você coloca um peso de um lado e coloca o material do outro para fazer a medida da balança, se colocar o homem pobre, o homem rico, por que Davi está falando tanto o pobre como o rico? Porque ele está falando sobre a humanidade. Ele não faz distinção de classe. Ele não está falando que o rico é mais privilegiado, ou que o pobre é isso, ou que o pobre é aquilo. Ele está dizendo que todo homem colocado numa balança e vaidade do outro lado, certamente a vaidade penderá e será mais pesado do que os dois homens sobre essa balança. O que nós podemos entender, irmãos, e por isso que eu mencionei no início dessa mensagem, que o homem, ele diante, irmãos, de todas as coisas, e principalmente diante de Deus, ele é como uma fina fumaça que passa. Existe fragilidade no homem, ao ponto, irmãos, de nossa confiança ser depositada em Deus, e nós confiarmos no Senhor, além de tudo aquilo que se faça contra a tua vida. Porque eu estou mencionando isso? Porque muitas das vezes se levantam, irmãos, contra a nossa história,
tentando nos fazer frear, parar, nos deixar de fazer caminhar. Mas, irmãos, o que Deus está mencionando, o que Davi está mencionando através desses salmos, que se todo homem for colocado numa balança, ele, irmãos, vai ser achado em falta. Porque os homens são vaidade, e eles todos juntos são mais leves do que a vaidade, tanto o rico como o pobre. E ainda Davi ele diz assim: não confieis naquilo que extorquis, não confieis nesses homens, nem se vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. O que Davi está falando, ele fala assim: tudo é passageiro, tudo é momentâneo, o homem se desfaz, do pó veio e ao pó voltará. Aqueles que se levantam contra os filhos de Deus, aqueles que tentam impedir o crescimento da obra, aqueles que se levantam contra, irmãos, o crescimento da igreja, somos como o pó da terra. Diante de Deus são colocados numa balança e não são pesados, são tão leves que não se encontra nesses homens nada além de vaidade. Quem são tais homens para que se possam levantar contra o poder de Deus? Quem, irmão, se pode se levantar contra um escolhido do Senhor? Quem poderá, irmão, se levantar contra aquele que Deus instituiu e que Deus determinou? O verso de número 11 diz bem claramente, e essa mensagem ela deve estar contida no nosso coração: uma vez falou Deus, e duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O que o salmista está querendo dizer, irmãos? Que o homem não tem poder e nem pode determinar nada além daquilo que Deus já determinou. O homem, irmãos, ele não pode se levantar para poder intentar contra os objetivos de Deus, contra as determinações que Deus, irmãos, ele já estabeleceu. E quando Deus se levanta, o poder de Deus, quando é executado, como Davi disse, uma vez falou Deus, mas por duas eu escutei e duas eu ouvi, porque ecoou no seu ouvido: o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. O que seria o homem, irmãos, diante de tudo isso que o salmista vem falar? O que seria aquele que te persegue dentro do teu trabalho e aquele que afronta a tua fé diante de um Deus que tem todo o poder? O que seria do homem para podermos intentar contra o decreto e a vontade de Deus e o querer que Deus determina sobre o teu povo? No verso de número 12 vai mencionar: a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as tuas obras. Deus é quem determina, Deus é quem estabelece, Deus é quem faz, irmãos, levantar, Deus é quem planta, Deus é quem manifesta, mas também Deus é quem derriba, Deus quem arranca, e Deus é quem estabelece da forma como Ele deseja. Porque, irmãos, eu estou mencionando isso, e, irmãos, eu estou trazendo essa mensagem para nós nesse momento. O contexto onde que o salmista está passando é o contexto de perseguição, de afronta, onde ele é perseguido, onde estão tentando fazer, derribar a sua vida, destruir, irmãos, a sua caminhada, fazer com que ele não prospere e não prevaleça.
Nesse contexto, irmãos, de perseguição, nesse contexto onde existe afronta, onde tentam paralisar muitas das vezes a nossa fé, nos fazem, intentam contra a nossa vida, nos tentam fazer parar de caminhar, nos tentam fazer, irmãos, desistir da nossa caminhada cristã, nos colocando adversidades, nos colocando, irmãos, problemas. Nesse contexto, o salmista, irmãos, ele em todo momento, ele não deixa de declarar no Salmo de número 62, que o poder é proveniente de Deus, e que somente em Deus podemos encontrar, irmãos, consolo e conforto para a nossa alma. E dentro desse contexto, onde ele fala sobre o homem que o persegue, ele também vai falar, irmãos, sobre a pequeninez do homem. Ele vai falar como o homem é pequeno, como o homem é falho, como o homem, ele, irmãos, diante de Deus, ele é tão, irmãos, desprezível. Esse é o contexto. Ele está falando de um Deus soberano, de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus que, irmãos, estabelece, de um Deus que determina, de um Deus que faz, diante de uma pequeninez humana. Ele está falando de um Deus que é poderoso, de um Deus que é o grande El Shaddai, de um Deus que é o Elohim, de Deus que é, irmãos, que ele determina e as coisas acontecem diante de uma pequeninez humana. Um homem tão pequeno que não pode determinar nada e nem tem peso para poder, irmãos, fazer ceder uma balança. O que Davi está mencionando, irmãos, nesse contexto desses salmos, é falando sobre nós confiarmos em Deus, porque Deus é quem determina todas as coisas, e o homem não pode intentar contra ninguém. Neste contexto que o salmista está falando, que por mais que tentam se levantar contra o povo de Deus, o que Deus estabeleceu, o que Deus determinou, o que Deus, irmãos, ele descreveu, o que está escrito nas suas sagradas escrituras, e que é determinado por Deus, há de se concretizar e foi estabelecido por Deus. Homem nenhum intentará contra, irmãos, aquilo que Deus já estabeleceu. Eu quero, irmãos, sair um pouquinho desse contexto para poder voltar ao que eu mencionei no início da mensagem. Porque nós, como mencionado no início da pregação, vivemos num contexto evangélico aonde Deus, esse mesmo Deus que eu mencionei do Salmo de número 62, ele é reduzido ao ponto de ele se tornar um serviçal humano, ou da vontade humana. Deus, a este mesmo que eu mencionei que Davi confiava, a este mesmo que eu mencionei que Davi colocava e depositava toda a sua confiança, a este Deus, irmãos, a qual o homem diante dele é tão pequenino, a este Deus a qual Davi mencionou a Davi, o poder pertence a mim. E Davi por duas vezes escutou: o poder pertence a Deus e o poder pertence a Deus. Diante deste Deus, muitos cristãos estão colocando, irmãos, e diminuindo Deus a um ponto de se transformar num Deus menor do que a natureza humana. Pastor, o que você está dizendo não é verídico, e eu digo, irmãos, é verídico, e de uma forma sutil, se está fazendo isso no nosso meio nos dias presentes. Hoje, irmãos, o que mais determina a mensagem do povo, ou melhor dizendo, o que é mais bem aceito no meio do povo de Deus, é uma mensagem que vai de encontro ao ego humano.
O que mais, irmãos, vai de encontro e mais bem aceito pelo coração humano, é uma palavra que traga autoajuda, que diz que você é uma princesa, que diz que você é um príncipe de Deus, que você é especial, que você tem um potencial dentro de você. A mensagem que mais aceita irmãos, aquela que descreve o homem como um Deus, um homem que tem um grande potencial, um homem que precisa, irmãos, ser despertado o poder que existe dentro dele, algo que existe contido dentro do seu ser. E eu digo algo para você: não caia em falácias, porque você, como homem, se não for dependente de Deus para poder executar qualquer coisa, você é como o pó dessa terra. O poder que o homem, irmãos, existe sobre a sua vida, ele tem um ponto, irmãos, inicial. Tudo aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua história, sendo você filho de Deus, te concedendo salvação, te remindo, irmãos, te tirando do pó, do monturo, do pecado, te colocando e plantando em sua presença, para você desfrutar das riquezas, daquilo que Deus determinou sobre a tua vida, não é proveniente de você mesmo. Deus, Ele ainda continua sendo o Todo-Poderoso. Ainda o Evangelho, ainda, irmãos, é centrada na cruz de Cristo. Irmãos, se lhe for retirado o Espírito e o sopro de vida, que aquele que me criou e formou, soprou, irmãos, dentro de mim, o que seria eu? O que seria o homem, irmãos, sem, irmãos, o sopro que Deus, irmãos, soprou dentro de mim? O que seria eu como alma vivente sobre a face dessa terra? Porque só me tornei vivente porque Deus, irmãos, me soprou a sua vida. Eu digo que de forma sutil, essa mensagem, irmãos, ela está tomando conta dos púlpitos das igrejas evangélicas. Essa mensagem onde diminui-se Deus, onde reduz-se o Deus Todo-Poderoso, onde, irmãos, colocam Deus abaixo da vontade humana. Eu propositalmente peguei esse texto, porque, irmãos, ele faz esse contraste entre um Deus todo-poderoso, um Deus que determina, um Deus que estabelece, um Deus que, irmãos, executa segundo a sua vontade e não precisa pedir conselho a ninguém. E este contraste com um homem tão frágil, tão pequenino, irmãos, que diante de Deus, se não fora pelo seu sopro de vida derramado sobre a natureza humana, seríamos, irmãos, como seremos levados na nossa morte, quando nossa alma retornará a Deus, mas esse corpo será perecido, e do pó veio, mas ao pó retornará. Quem somos nós? Será, irmãos, que uma mensagem para ser aceita, ela tem que, irmãos, exaltar a tua pessoa? Será que uma mensagem para ser aceita, ela tem que dizer que você é especial para Deus? Ou será que o teu conforto está como o conforto de Davi? De saber que ele era pequenino, de saber que ele era frágil, saber, irmãos, que sem o Espírito de Deus ele nada seria, como ele é mencionado lá no Salmo, quando ele peca contra Deus: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Davi, irmãos, ele descreve a sua pequenez, mas ele fala de um Deus poderoso,
e de um Deus grande, que diante dos homens, Ele determina e os homens se calam. Ele estabelece e os homens, irmãos, têm que se cumprir segundo a vontade de Deus. Parece que a mensagem, irmãos, quando ela é pregada dessa forma, eu estou pregando algo muito óbvio para a igreja, mas infelizmente não é. Deus, de uma forma sutil, Ele tem sido reduzido a quase nada no meio do povo cristão. Deus virou serviçal, Deus virou fazedor de desejos, Deus virou, irmãos, proveniente de sonhos, mas ainda, irmãos, eu quero declarar para você que Deus, Ele ainda continua no seu alto e sublime trono, estabelecendo todas as coisas pela força do seu poder. Disse Deus, por uma vez, e por duas ecoa sobre os meus ouvidos: o poder pertence a Deus. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo.